Hoje tem Flamengo! Começar o vídeo aqui falando sobre convocação, porque hoje o técnico Dorival Júnior convocou a seleção brasileira que vai disputar os dois amistosos nos Estados Unidos, um contra o México e outro contra os Estados Unidos, e depois vai disputar a Copa América. E nenhum jogador do Flamengo foi convocado. Havia até a expectativa que ele levasse o Fabrício Bruno, e ele não levou porque Gabriel Magalhães, que foi o jogador que o Fabrício Bruno foi no lugar dele na última convocação, está de volta à seleção brasileira. Além disso, havia também a expectativa dele levar o Pedro, e ele levou um garoto chamado Evanilson, jogador do Porto, um dos artilheiros do futebol europeu hoje. E na lateral esquerda, havia ali a expectativa dele levar o Ayrton Lucas, e ele está levando Guilherme Arana do Atlético Mineiro. Com isso, nenhum jogador do Flamengo foi convocado para a seleção brasileira, o que para o Flamengo é bom, já que durante a Copa América o futebol ele não vai parar, pelo menos os brasileiros a gente não vai ter nenhum desfalque. Outra situação é a situação dos uruguaios. Os 4 uruguaios estão na pré-lista da seleção uruguaia, além do Eric Pulgar também, que deve ser convocado para a seleção chilena. Com isso, o Flamengo perde 5 jogadores no período da Copa América. Vale lembrar que os jogadores já devem ser convocados agora, a partir do dia 3 de junho tem data FIFA, e aí os jogadores só voltam no dia 15 de julho, né, depois da Copa América, ou caso a seleção dele seja eliminada antes desse tempo, antes desse prazo. Caso o Uruguai ou o Chile não chegue numa final, o Arrascaeta, Varela, o Ayrton, o Vinha e o De La Cruz voltam antes, ou se o Chile não chegar na final, o Eric Pulgar volta antes. Vamos ver o que vai acontecer. Bom, mudando de assunto aqui agora, vamos falar sobre o governo brasileiro, que enviou à CBF hoje um ofício pedindo a paralisação do Campeonato Brasileiro e da Copa do Brasil. O ministro dos Esportes ontem ele deu uma entrevista, e na entrevista ele falou sobre a possibilidade de pedir essa paralisação. Hoje ele enviou um ofício, como se fosse uma carta, ao presidente Edinaldo Rodrigues, pedindo para que ele pare o futebol brasileiro. Edinaldo Rodrigues prometeu que vai chamar hoje todos os clubes para poder fazer uma reunião e definir se vai ou não parar o futebol. Ele, em entrevista hoje cedo, disse que os próprios clubes teriam optado por não parar. A maioria dos clubes, né, do futebol brasileiro teria optado por não parar, visto que esses problemas esses problemas que estão acontecendo lá no sul do Brasil. Aguardar para ver como é que vai ficar essa situação. O Flamengo emitiu uma nota para falar sobre a situação do Bruno Henrique, o jogador que teve uma lesão no pé no jogo contra o Palestino, não está relacionado para o jogo de amanhã contra o Corinthians, então é mais um desfalque para o técnico Tite. Arrascaeta será reavaliado amanhã para saber se tem ou não condição de ir para o jogo. Eric Pulgar já é desfalque também confirmado nessa partida. Sendo assim, o Flamengo informa, anota, o Clube de Regatas do Flamengo informa que o atleta Bruno Henrique não está relacionado para o jogo contra o Corinthians, em razão de um entorse no pé esquerdo sofrido no último jogo. Como a gente já sabe, o jogo contra o Palestino, o atacante está em tratamento. Então, o Flamengo já tem aí um desfalque confirmado, mais um, né, desfalque confirmado para o jogo de amanhã.